E aí, meus amigos, vamos que vamos para mais um vídeo, acompanhar agora a coletiva do Carpini. Vamos ver aí as explicações do nosso treinador após o São Paulo empatar o jogo no Morumbi com 44 mil torcedores, enfrentando o reserva do RB Bragantino. Vamos ver aí o que ele vai dizer referente a esse jogo, que foi muito fraco e mais um jogo fraco do São Paulo. Então deixe seu like e a inscrição também no canal, que ajuda demais o nosso crescimento. Acabei de chegar do estádio e vamos lá conferir o que o Carpini tem a dizer. Vamos embora. O time está perdendo, as avaliações são em 10 minutos, 2 gols, a avaliação certamente na cabeça de muita gente mudou. Vi a tua comemoração, inclusive na nossa frente ali atrás do gol, e aí um balde de água fria na sequência. Mas não é nem sobre necessariamente o jogo, gostaria que você comentasse por cima o jogo, tenho certeza que os colegas vão querer que você aprofunde em alguns pontos, mas pensando na sequência da temporada, vai ser a primeira semana completa de trabalho desde que começou a temporada, né? Eu acredito que a parte física esteja batendo um pouco na tua cabeça a preocupação de como trabalhar isso. Você pretende usar essa semana para recuperar jogadores, para acertar taticamente o time, os dois. Pensa em utilizar mais vezes o time chamado reserva. Eu sei que vocês geralmente não gostam de falar que tem um time reserva, um time titular. Queria que você explicasse um pouquinho disso, esse planejamento também além do jogo de hoje, porque a Libertadores também está batendo na porta e causa uma preocupação um pouco grande no torcedor. Boa noite a todos. Bom, exatamente isso, é um mix de emoções. Pera aí, o áudio tá uma porcaria aí, tá? Antes que vocês reclamem, ô Teclas, tá uma merda o som. É do São Paulo aí, o problema não é meu não, tá? Vamos lá. E não tem jeito, a atmosfera ela é muito contagiada em cima do resultado momentâneo da partida, do resultado final do jogo. Apesar de nós, enquanto profissionais, a gente avalia outros aspectos, né? Então nós tivemos de tudo nessa partida, né? Um início ruim, apesar que antes do gol nós tivemos 2 chances ali claras de gol, e aí faltam aqueles detalhes, falta um pouco do entrosamento, de estar toda hora tendo que modificar por necessidade, né? Depois a gente acaba errando um pouquinho no detalhe, toma o gol e não consegue se encontrar no primeiro tempo. A equipe adversária melhor no primeiro tempo, e é compreensível a chateação do torcedor, a mesma nossa. Nós sabemos como foi o nosso vestiário no intervalo, e uma volta onde a equipe voltou melhor, voltou criando algumas situações, consegue ali mesmo com, apesar que não era um jogador a menos, que as duas equipes tinham 10 jogadores em campo, um empate que parecia naquele momento do jogo até uma coisa improvável, apesar de termos criado muitas chances, né, no segundo tempo. E eu acho que a atmosfera do estádio já se dava por satisfeito o ponto conquistado pelas circunstâncias do jogo, e eu também tenho essa mesma opinião do torcedor, eu acredito que seja na maioria de vocês, e a gente consegue o gol da virada, foi fantástico. Aquela minha comemoração foi uma maneira de extravasar o que esses caras estão sentindo. O Calheri, o Pablo, o Alisson, o próprio Diego Arboleda, o Wellington, esses caras só estavam no campo hoje porque são eles. E eles são muito guerreiros, muito valentes. Nós não treinamos de quarta para cá. O cansaço é... Opa, gente, mano, papinho furado, né, velho? Pelo amor de Deus, mano. São jogadores de futebol, estão fazendo o trabalho dele. Guerreiros somos nós, né? Trabalhadores, que amanhã vamos acordar às 5 da manhã e trabalhar, né? Isso é guerreiro. Eu sei que tem o esforço de cada jogador, tá? A superação. Não vem com esse papo não, ô Carpini, que não cola não, tá, irmão? Principalmente na questão do Wellington, que você tá quase estourando o Wellington aí, ó, e fica jogando com ele. Tá quase estourando o Wellington e fica insistindo. Tá quase estourando o Caleri também, que tá jogando todos os jogos. Então, meu amigo, você tem que também rever, né? Ah, tá estourando, tá cansando, os caras tá se entregando. Pô, mano, não dá, né, mano? Guerreiros somos nós, mano. Eu acho que foi a 48 horas pós-Santos mais acentuado. De novo, né, mano? Que áudio porco, né, velho? Pô, mano, confere o áudio antes de gravar a coletiva. Vê como é, galera, tá bom aí o áudio aí? Como é que tá aí? O retorno. Pô, gente, é São Paulo, né, mano? São Paulo tem que ter qualidade, velho.
da temporada, justamente por seu início. O risco de se perder mais atletas ele foi muito grande. Em cima disso, nós não temos como treinar e organizar uma outra estratégia do jogo. A ideia é mexer o mínimo possível e tentar rodar atletas com um nível de jogo um pouco menor, de volume de carga, para a gente poder tentar equilibrar a parte física de uma equipe que enfrentou nós no primeiro tempo, onde estava todo mundo praticamente zerado, e foi até melhor do que a equipe titular. Agora ficou mudo. Que maravilha, hein? Coletiva maravilhosa, hein? Meu Deus do céu, mano. Já tava uma merda, agora ficou mudo. Jesus amado, velho. Quem é você nas viagens de férias? Eu sou o que deixa o mundo nos pés. Eita, nós. Cadê, mano? Tem áudio, ó. Saiu áudio. Maravilha, deixa eu adiantar aqui. Aí, voltou. Vai voltar. Qualquer minuto volta aí. Vamos ver o que aconteceu aí. Eu acho que tem que parabenizar mais uma vez o torcedor. Ai, meu Deus do céu. Principalmente esses atletas, porque para o torcedor aplaudir da maneira que aplaudiu, porque eles viram o tamanho da entrega. Claro que tiveram erros, limitações, dificuldades, escolhas, acertos, enfim, isso faz parte do processo. Mas, no geral, acho que foi positivo. E agora, se tem uma pessoa que está comemorando muito essa semana, a primeira semana aberta, sou eu. Primeiro pelo descanso e para poder recuperar mentalmente também o desgaste dessa sequência de jogos. Acho que o São Paulo teve um início de temporada, desculpa me alongar um pouco na pergunta, o São Paulo teve um início de temporada muito difícil, onde você já em 15 dias tem uma decisão e antes que antecede um clássico de que nunca tinha vencido. Começa bem a competição, quebra alguns estigmas de não começar bem o Campeonato Paulista. Então, muita coisa boa acontecendo, um nível de concentração mental muito grande, físico, desgaste no início da temporada. E o reflexo é isso, 7 jogadores no DM, dos 7 ali, 4, 5 considerados aí jogadores com uma participação muito grande, né? Não vou usar o termo titulares, mas jogadores importantes para o nosso processo. Então, fazendo ali num contexto geral, o saldo até então muito positivo. Agora a gente poder aproveitar ao máximo essa semana e com a possibilidade real, não estou cravando, de retornos do Igor, do Elton Rato e do Lucas. Você imagina se eu estou comemorando, né? E descansar os que precisam descansar, para a gente não perder mais ninguém. Vamos ver Carpini, se vai... tudo bem? Vamos ver se vai colocar isso em prática, né? Vamos acompanhar, né? Descansar quem tem que descansar, vamos ver. O problema é que agora o time não está ganhando. O campeonato já está acabando aí a primeira fase e corre risco de ficar até fora da zona de classificação. Vamos ver, né? O torcedor, ele não pensa nisso, né? Que o time joga domingo, quarta, que tem 7 jogadores no departamento médico e o torcedor, ele quer a vitória. E as críticas, elas vão aparecendo. Você estava em lua de mel com o torcedor e é natural que em algum momento você vai oscilar e o torcedor vai pegar no seu pé. E você ainda não teve essa experiência de estar à frente do São Paulo e ver esse torcedor mais criticando, etc. Primeiro que eu gostaria de saber como que você lida com essa situação, porque tem treinador que, por exemplo, nem entra em rede social, não está nem aí, tenta evitar esse tipo de relação. Como que você lida com isso em relação à partida? Entre os torcedores, a maior reclamação foi o Nicão, a escalação do Nicão, até porque tinha o Bobadilla improvisado, o Nicão, ele pelo menos não é conhecido por ser aquele jogador que atua aberto e que tem uma boa recomposição. Por que a escolha do Nicão e como você lida com esse burburinho, digamos assim, dos torcedores? Não, de maneira muito tranquila, né? Se a gente for ouvir tudo que a gente escuta e lê em relação às opiniões alheias e contrárias, eu acho que por mais que eu não concorde, o mínimo que eu tenho que fazer é respeitar a opinião de vocês, a opinião do torcedor. Eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho as minhas convicções, então eu respeito. São maneiras diferentes de enxergar a situação, mas uma coisa que o torcedor, e vocês infelizmente pós-pandemia não tem mais, é o dia a dia. E é o que me sustenta, né? Às vezes as pessoas podem, poxa, o Eric entrou muito bem. Eu vi que o Eric entrou muito bem nesse jogo, no jogo anterior. Só que o Eric não treinou os 2 dias, estava com o joelho do tamanho muito inchado por uma entrada que ele tomou. Talvez não tivesse condições de jogar, fez todo o trabalho, praticamente não foi ao campo para poder se sacrificar hoje e participar um pouco.
Então, quais são as escolhas que nós temos mediante as 7 jogadores do DM? Nós temos que utilizar aquilo que nós temos de melhor. E o Nicão, ele hoje, ele é não só hoje, né, já há um tempo, ele é funcionário do São Paulo. E nós estamos tentando resgatar não só o atleta, mas o ser humano, porque as pessoas não têm obrigação de saber disso e a gente respeita, mas tem outras coisas que envolvem o ser humano, o atleta, que a gente está tentando se sensibilizar também com isso e trazer ele de volta. A gente entende a chateação do torcedor, respeita, né? O Nicão também, a gente entende a chateação dele, a gente vai continuar dando carinho, dando atenção. Se nós conseguirmos ganhar a cada atleta que a gente consiga ganhar, que já esteja dentro do nosso contexto, para nós acho que é o nosso desafio. Hoje, mais uma vez, uma grande partida do Ferreira, uma ótima entrada do Eric. O Nicão criou situações, o Nicão ele deu 2 assistências nessa competição contra a Portuguesa e contra o Água Santa. Ele fez um primeiro tempo da final taticamente muito interessante, dentro daquilo que nós planejamos para o jogo do Palmeiras. Então, houveram coisas boas. Claro que tem um erro, tem um acerto, tem tudo isso. E a gente entende o momento do torcedor. Essa questão da lua de mel, daqui a pouco a gente volta de novo, é só as vitórias acontecerem, a gente buscar os nossos objetivos. A gente sabe que o torcedor ele quer o tempo todo vencer e nós também queremos, a gente trabalha para isso, mas nós temos um dia a dia, nós temos aqui seres humanos, nós temos uma sequência, nós temos diversos problemas para colocar o que a gente pensa de melhor e representar bem o São Paulo. Então, em relação às críticas, elas fazem parte. E eu entendo que as críticas elas me fazem refletir, elas me fazem melhor, não que eu acompanhe, porque as minhas redes sociais nem sou eu que cuido, eu não me apego muito nisso. Eu já tem um período aí que eu fiz como eu vou usar a palavra assim, dei uma desligada total. Detox, boa, gostei, detox. Um detox das redes sociais, porque as redes sociais ela permite tudo, né? É uma terra sem lei, as pessoas escrevem o que quer sem ter uma responsabilidade e eu acho até que as pessoas, de um modo em geral, isso não é uma crítica não, e não são todas as pessoas que usam dessa maneira, da maneira que se pronuncia, que se direciona às pessoas, por mais que é uma figura pública, acho que as pessoas perderam um pouco a sensibilidade e isso é triste, mas a gente respeita, entende, e é uma parte pequena, porque a maioria foi o que eu vi hoje no Morumbi, apoiando o torcedor, por mais que não concorde com algumas coisas, e é natural. Internamente no São Paulo, eu tenho certeza que muitos não concordam com as minhas decisões, mas todos respeitam e remam da mesma maneira para o mesmo lado, porque é dessa maneira que a gente vai conseguir os nossos objetivos na temporada. E essa questão com o torcedor é a questão das vitórias voltarem, os bons momentos, os objetivos serem alcançados, trabalhar bem a semana, voltar todos os atletas à disposição, que é o meu sonho, ter o elenco todo à minha disposição. E isso faz parte do processo e em algum momento durante a temporada vai acontecer novamente, é inevitável. O nosso calendário são muitos jogos, muitas competições e os erros fazem parte, as derrotas também. Carpini, boa noite. Gostaria até de aprofundar numa questão que você já começou a responder agora, né? Que é sobre, eu sei que técnico não gosta muito de individualizar, mas sobre a entrada do Eric, porque hoje ele foi fundamental nos 2 gols. Sim. Marcou o primeiro, deu assistência para o segundo. E justamente pelo fato de a gente não acompanhar o dia a dia, a gente não sabe como está o treino dele, o torcedor também não sabe que ele estava com o joelho inchado, que ele estava com esse problema, e você termina a sua resposta falando de ter o sonho de todos os atletas à disposição. Dá para a gente dizer que, tendo todos os atletas à disposição, que o Eric à disposição da partida que ele fez hoje, você mesmo citou da partida anterior, quando ele entra também, que o Eric ele teve uma atuação, talvez até para ganhar a titularidade nesse time de São Paulo? Obrigado. Obrigado. Não só ele, mas o Ferreira também, né? Foram dois atletas que nos 2 últimos jogos me chamaram muito a atenção. Fico muito feliz pelo Ferreirinha. A gente vinha conversando. É um cara que precisava dessa sequência de jogos e a gente vinha falando sobre isso. E aí teve momentos que ele entrou em jogos e não ajudou, e aí entra o meu papel, né? Seria muito fácil a gente deixá-lo de lado e criticar e colocar alguma culpa em cima do atleta, e a culpa não é deles, a culpa é minha quando não dá certo, o mérito eu divido com eles. E em relação ao Eric, da mesma maneira,
A expectativa era muito grande da chegada. Eu conheço o Eric muito bem, enfrentei ele por 2 vezes na Série B pelo Ceará. Foi um pedido do Dorival e um esforço da diretoria, e eu acho que de maneira assertiva, esses 2 atletas. E o Eric, ele se credencia a ser, como todos os atletas, um cara importante para a temporada. Eu não posso falar, e eu também não direciono dessa maneira de titularidade, porque nós temos um cara que hoje joga na função, que é líder de assistências, que é o Wellington Rato. Nós temos outras possibilidades com o retorno de todos os atletas. Então a gente ganha muito com isso, mas precisamos ter todos esses caras à disposição, e são surpresas boas, né, que acontecem. Tanto a participação não só no jogo de hoje, mas como você mesmo falou no jogo anterior do Eric, me deixa muito feliz, com certeza ele também, otimista para a sequência, e ganhamos mais 2 grandes opções, sem falar, aí eu tento dividir o mérito e não esquecer de ninguém, o próprio Michel Araújo, que entrou muito bem na partida. E também, como eu falo, né, o dia a dia hoje, infelizmente, vocês não têm mais tanto acesso. O Michel passou por um problema de saúde também, uma amidalite, ficou internado por muitos dias, jogou hoje totalmente debilitado. O Michel não treina com o grupo, eu acho que mais ou menos 1 semana, e hoje se dispôs a fazer e fez muito bem feito. Então eu não tenho como não valorizar o meu grupo, como eles são guerreiros, como o São Paulo está bem representado com esses atletas e como esses atletas estão bem representados com o nosso torcedor. Thiago, boa noite. Eu queria te perguntar sobre a construção ofensiva do time, porque a gente, pelo menos olhando de fora, percebe uma preocupação muito grande, um estilo mesmo frequente do São Paulo de tentar alargar muito o campo na construção ofensiva, né? Usar bastante as laterais, alargando muito o campo. E alargar o campo, por um lado, talvez encurte o caminho para você chegar na linha de fundo, né? Mas, por outro, se a gente pensar aqui nesse eixo horizontal, te deixa mais longe do gol, né? Você está mais longe da faixa central, ali onde você vai definir a jogada, fazer o gol. Então, eu queria te perguntar primeiro se você está contente com a frequência com a qual o São Paulo usa esse artifício de tentar alargar o campo, de procurar a lateral, ou se você acha que o São Paulo pode jogar um pouquinho mais pelo meio. E segundo, alargando o campo, procurando os laterais ou procurando os jogadores que estão mais abertos na linha lateral, qual é o passo seguinte que eventualmente está faltando assim, para o São Paulo? Beleza, alargou o campo, usou a lateral, mas para definir a jogada, para transformar isso numa finalização, num gol, o que é mais importante quando o caminho é esse? Obrigado. Obrigado. Bacana a pergunta. Quando entra na parte tática, assim, é uma coisa que eu gosto de falar. Gosto de expor as opiniões, né, as minhas ideias. Eu acho que tem 2 frentes. Quando você alarga o campo, pelo menos na minha concepção, que eu procuro fazer nos meus times, nas minhas equipes, alargar o campo para você abrir os espaços de corredores centrais. Então, na verdade, não necessariamente quando você alarga o campo, você joga pelos lados e fica distante do gol. Às vezes, com um passe que você quebre 2 linhas com a amplitude que os jogadores de lado deram, você chega mais rápido ao gol. E aí, eu acho que são questões a serem trabalhadas, porque quando você as linhas e dá essa amplitude, você tem sempre 2 opções de passe para quem tem a bola. Normalmente a linha fecha o passe de dentro e você joga por fora. E no momento que um atacante, que teoricamente é um cara que balança uma, balança 2, na segunda não balança mais, é diferente dos caras que marcam, começam a se abrir esses espaços. Então é onde a gente começa a ter superioridade e quebrar linhas e ter superioridade no campo ofensivo do adversário. E a ideia dessa amplitude é você flutuar de fora para dentro, ter dobra dos lados e fazer essa bola passar com mais volume. Eu sei que tudo isso é parece muito simples falando, mas a gente tem procurado fazer nos 10, 15 minutos que nós temos de treino por semana, que antecedem cada jogo. São ideias, propostas que funcionam, né? Na minha carreira eu construí muitos bons momentos dessa maneira. E talvez a gente tenha encontrado também algumas dificuldades nessa iniciação, nessa construção inicial do São Paulo, porque nossos zagueiros são fantásticos, o Arboleda, Diego, Franco, Ferrarese, mas nós não tínhamos, o ano passado nós tínhamos um zagueiro meia, canhoto, que é o que eu estou buscando para o nosso elenco. Querendo ou não, o destro, quando ele joga do lado contrário, ele fica um pouco mais torto. A circulação ela fica lenta e você acaba mostrando mais o passe quando você vai arriscar esse passe por dentro na amplitude. O canhoto não. E era o que o Beraldo fazia com excelência. Não porque ele é melhor ou pior do que os outros. Muito pelo contrário, não trabalhei com o Beraldo, mas com certeza ele é um excelente jogador porque ele está no PSG. Mas os que eu tenho aqui eu estou muito contente, são grandes jogadores, mas o fato de jogar do lado esquerdo e dar essa amplitude é onde falta um pouquinho para a gente começar a encontrar esses espaços.
e aí a gente ser um pouco mais agressivo. E os momentos que essa bola entra, eu acho que aí falta uma característica como hoje nós tivemos do Ferreira, do próprio Lucas, que são os caras que agridem um pouco mais a marcação e a gente consegue criar esse volume. Então é um processo de construção e que a gente precisa de um pouquinho de paciência e treino. E a gente não está conseguindo agora e ter todo o elenco à disposição. Mas eu tenho certeza que esse é um processo de construção que eu garanto que o São Paulo vai melhorar, porque isso é uma característica dos meus times. Carpini, tudo bem? Boa noite. No primeiro tempo, principalmente, eu notei que algo que vinha te incomodando, que você falou na última entrevista, o São Paulo tinha pouca gente pisando na área, né? E eu notei que no primeiro tempo, principalmente, o Luciano estava bem próximo do ataque, né? Do Calleri, acho que um pouco mais próximo do que ele vinha estando e pisando bastante Sim. na área. Isso muda um pouco da característica do time, na minha opinião, porque o Pablo e o Alisson têm um pouco mais de responsabilidade de criar. E imagino que o equilíbrio entre ter mais gente na área e também não faltar gente na armação seja uma preocupação tua. Como que resolve isso? Tendo mais um meia no time e aí mexendo um pouco nas peças? Ou é treino mesmo para o Luciano ou quem quer que seja conseguir ajudar na armação, mas também pisar na área? Bom, treino, ter todas as características que nós temos no elenco do São Paulo à disposição. O Pablo é um cara que consegue fazer muito bem essa circulação, mas não é um cara que vai dar o passe de gol. Em alguns momentos pode acontecer, mas não é a primeira responsabilidade dele. A ideia do Luciano mais próximo da área é justamente a gente pisar com mais gente, esses caras de lado, Ferreira, Eric, Nicão, Rato, Lucas, independente de quem jogue, o lado contrário, preencher um pouco mais a entrada de área. Isso são coisas que a gente tem estimulado no dia a dia, no pouco treino que a gente faz. Eu acho que a gente acaba, quando a gente consegue, voltando um pouco na pergunta anterior, dando essa amplitude, abrindo as linhas de passe, a gente divide um pouco a responsabilidade da criação, porque se a gente tiver um meia e uma marcação muito forte, a gente acaba ficando um pouco enroscado o jogo, né? Então, justamente nessa função, quando a gente joga no pé contrário com o Wellington Rato, por exemplo, é um cara que divide essa criação, que ele flutua de fora para dentro, deixando esses corredores para os laterais, que nós estamos sofrendo um pouquinho sem os laterais. Então não é característica do Bobadilla. O Wellington já faz muito bem, diga-se de passagem, faz muito bem pelo lado dele. Então são situações que a gente consegue equilibrar. E eu não necessariamente... Porque o Felisberto tá lá no banco de reservas e não usa o moleque, mano. Tem 16 anos. Pô, pelo amor de Deus, cara. Então não coloca no banco, cara. Pô, esse papo vai queimar o moleque. Pelo amor de Deus, queimar, mano. Que queimar, mano. Sinceramente, eu vejo que para equilibrar precisamos jogar com os dois meias. Não que em algum momento isso não possa acontecer, né? O Alisson é um cara que consegue fazer esse elo, né? Seja numa condução de bola, distribuindo pelos lados. E hoje ele fez isso mais uma vez muito bem. No jogo anterior, essa preocupação de ter mais gente pisando a área foi uma ideia de colocar o Juan e o Calleri. Na minha opinião, funcionou. Nós tivemos 26 finalizações, 21-6, então finalizou mais porque tinha mais gente na área, faltou a efetividade do gol, esse é um outro ponto. E em relação ao jogo de hoje, é uma coisa que eu tenho cobrado muito do Luciano, dele ter um pouco de paciência e estar mais próximo da área. É onde o cara que tem um poder de definição, tem uma capacidade técnica ali de ser decisivo em determinados momentos do jogo, mas às vezes ele tem uma ansiedade de quando a bola não passa no pé dele, de vir muito próximo do volante, e aí ele fica muito distante dessa aproximação. Então, hoje, taticamente, ele conseguiu cumprir um pouco mais disso, mas claro que a gente falta ainda essa chegada, principalmente pelo lado direito, né? Mais uma vez eu vou destacar o Bobadilla, valeu demais a ajuda que ele fez por nós, pelo São Paulo, um cara que nunca fez a função jogar um jogo contra eles com uma equipe de Série A desse quilate. Mano, o São Paulo enfrentou o time reserva do RB Bragantino, cara. O RB Bragantino, em alguns momentos no jogo, colocou o São Paulo na roda. Isso jamais deve acontecer com nenhum time, cara. Ainda mais no Morumbi. O São Paulo é muito grande, é gigante, velho. Não pode você aceitar que vem um adversário aqui no Morumbi com um time totalmente reserva e você tem desfalques também? Tem desfalques também, mas o São Paulo era muito mais time no papel. Você olha a base do São Paulo hoje, estava em campo. Arboleda Diego Costa está jogando bastante, o goleiro Rafael, o Wellington, Alisson, Pablo Maia. É o mesmo time, cara.
Só mudou ali a questão do... que não tem o Lucas, óbvio, né? O Ayrton Rato pelo Nicão. E, cara, o Caleri tá ali, o Luciano tá ali. Pô, o Bobadilha tá improvisado. Então, pelo amor de Deus, é muita conversinha. Apoia ainda o Carpini, claro que apoia, não tô pedindo a cabeça dele, mas ele precisa começar a mudar algumas coisas aí, cara. Deu uma desandada já, rapaziada. Deu uma desandada e, pô, poderia. Hoje no jogo, São Paulo perdendo, ele colocou o Luiz Gustavo, gente, colocou um volante, sendo que tinha Galopo no banco, William Gomes, tinha o Juan, por mais que era questionado, mas é um atacante. Pra mim seria muito mais lógico entrar o Juan. É ruim ter o Juan? É ruim, mas seria mais lógico colocar o Juan do que o Luiz Gustavo no jogo. Você perdendo o jogo no Morumbi, ele me coloca, tira o Ferreirinha e me coloca um volante. Pô, não dá. Pelo amor de Deus, precisa mudar algumas coisas aí. O Carpini, né? Ele fez 2 revelações no pós-jogo. Falou da situação do Eric, que ficou 2 dias sem treinar, machucado. Tava ali com um inchaço ali no joelho, né? Ficou inchado e tudo mais. Cerca de 2 dias. E o São Paulo não fala, né? Nunca informa os torcedores corretamente. E ninguém sabia disso, que o Eric estava lesionado. Ficamos sabendo agora pelo Carpini. E a situação também do Michel Araújo, né? Mais uma revelação. O jogador, a gente sabia, né, da amigdalite que ele estava, né? Mas não sabíamos que o cara ficou internado. Então, para você ver, né? A gente nunca fica sabendo das coisas do São Paulo, que a gestão diz que é tão transparente e acaba que não fala as coisas para o torcedor. A gente só fica sabendo através das coletivas do treinador. É inacreditável. Esse é o pós-jogo aqui, essa é a pós-coletiva aí, oh meu Deus do céu. Essa é a coletiva de pós-jogo aqui em cima, vou deixar o meu pós-jogo, clica lá e confere. E amanhã a gente repercute um pouco mais essa coletiva, mais uma vez aí, decepção. E o zagueiro canhoto que ele falou, hein? O zagueiro canhoto não, é zagueiro meia. Preciso de um zagueiro meia. Valeu.